Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Gomes, sou professora de arte e hoje eu estou aqui para contribuir um pouquinho com você que está estudando para o Enem. O tema da nossa aula de hoje é a arte contemporânea. Você sabia que esse tema, segundo estudiosos, pesquisadores, ele tem 60% de participação nas questões do Enem, nas questões da sua prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. A arte contemporânea, ela surgiu no final da segunda metade do século XX. Ela também chamada como arte pós-moderna, é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX e a sua origem costuma ser relacionada à década de 60 e ao movimento pop art, que a gente vai falar já já. A arte contemporânea, ela se prolonga até os dias atuais, período chamado de pós-modernismo, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. E o que acontecia no mundo enquanto surgia a arte contemporânea? Foi logo após a Segunda Guerra Mundial, a cultura de massa, a chegada de novas tecnologias, o desenvolvimento de novas tecnologias e mídias, o avanço da globalização e a substituição da era industrial moderna para a era tecnológica da informação. Vamos agora ver um breve resumo sobre a arte contemporânea. Quem fez parte desse momento, os seus movimentos, então fiquem atentos ao vídeo. Após a Segunda Guerra Mundial, um novo panorama é caracterizado pelo avanço da globalização, cultura de massa e o desenvolvimento das novas tecnologias e mídias. Nesse panorama, a arte oferece experiências inovadoras, pautadas principalmente nos processos artísticos, em detrimento do objeto, ou seja, na ideia em detrimento da imagem. Nesse sentido, a arte contemporânea prioriza a ideia, o conceito, a atitude, acima do objeto artístico final. O objetivo aqui é produzir arte e, ao mesmo tempo, refletir sobre ela. Foi dessa maneira que a arte contemporânea rompeu com alguns aspectos da arte moderna. Ela abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade. Ao mesmo tempo, ela abriu espaço para a diversidade de estilos, perspectivas, técnicas e abrangência de linguagens artísticas como a dança, a música, a moda, a fotografia, a pintura, o teatro, a escultura, a literatura, performance, instalações, videoarte. E, em outras palavras, a mudança da era industrial para a era tecnológica da informação e comunicação proporcionou mudanças significativas no campo da cultura e das artes. Note que a arte contemporânea abriga diversos valores da arte moderna. Destacam-se as inovações e experimentações artísticas, bem como a diluição de fronteiras entre as formas artísticas. Aqui você vai conhecer os movimentos artísticos contemporâneos que fizeram parte dessa era da arte. Portanto, preste atenção, porque esses movimentos são os mais presentes nas questões das provas do Enem. Imbuído dos ideais que alicerçam a arte contemporânea, surgem diversos movimentos e linguagens artísticas inovadoras. O pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade, estilo de vida americano. O termo surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante encontros de um grupo de artistas. Depois espalhou-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. O pop art não deve ser considerado um fenômeno de cultura popular, mas uma interpretação de seus artistas da cultura dita popular e de massas. Este fenômeno baseou-se em grande medida na estética da cultura de massa, a mesma criticada pela Escola de Frankfurt. O movimento influenciou muito o grafismo e os desenhos relacionados à moda. Essas características, como a aproximação da arte com a vida cotidiana, a utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, uso da serigrafia, imitação da estética, reprodução em série do tema, uso da imagem de celebridades, inspiração no universo das histórias em quadrinhos.
Os artistas dessa corrente trabalhavam em cores vivas, inusitadas e usadas na publicidade. Eles escolhiam as imagens e os símbolos populares como material de criação. E esses símbolos eram ironizados para fazer uma crítica ao excesso de consumo da sociedade capitalista, isso porque o capitalismo é muito incentivado pela publicidade, pelo cinema e etc. Entretanto, de certa forma, a pop art ela se alimenta e se confundia com essa indústria cultural. Apesar de se diferenciarem, os artistas, de modo geral, mantinham as temáticas, os desenhos simplificados e as cores saturadas. A pop art buscava evidenciar a crise da arte do século XX através de um retorno à arte figurativa. Fazia um bom contraponto ao expressionismo abstrato e à complexidade da arte moderna. Ela recusa a separação entre arte e vida. Por isso, a arte pop é capaz de se ligar ao seu público a partir de signos e símbolos tirados da cultura de massa e da vida cotidiana. Isso ocorreu quando os artistas utilizaram na arte a linguagem do design comercial. Com isso, diminuíram as diferenças que separavam a arte erudita da arte popular. Andy Warhol é o representante mais conhecido da pop art no mundo. E ele ficou famoso por tratar ídolos da música popular e do cinema, e evidenciar o quanto essas figuras são impessoais e vazias, como o caso de Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley. Já a pop art no Brasil, ela surgiu em outro contexto histórico. Estava em curso a ditadura militar, os artistas utilizavam a estética pop para se comunicar com as massas e assim fazer críticas ao sistema. Entre esses artistas estavam Antônio Dias, Rubem German, Cláudio Tosi e também Romero Brito. No entanto, Romero Brito ele não possui, ele faz parte da arte contemporânea, do pop art no Brasil, mas ele não possui esse caráter crítico. O minimalismo, que é uma expressão inglesa, faz referência aos movimentos estéticos, científicos e culturais que surgiram em Nova York. E esses movimentos primavam pelo mínimo de recursos e elementos utilitários, reduzindo todos os seus aspectos ao nível essencial. No campo das artes, normalmente, ele está representado de forma abstrata e crua, de modo a revelar a origem industrial e a natureza dos materiais que compõem a obra minimalista, a qual, via de regra, interage com o público. A arte conceitual é uma vanguarda que está representada de forma contemporânea, moderna, que surgiu nos anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos, e trata-se de uma expressão artística mais pautada nos conceitos, nas reflexões e nas ideias. Diante disso, os artistas conceituais eles se preocupam em criar reflexões visuais para os seus espectadores, assim como a arte urbana, que saiu do espaço da arte para que pudesse interagir com a sociedade. Já a arte povera, ou arte povera, ela é um movimento artístico de vanguarda que surgiu na Itália e é chamada de arte pobre. Esse movimento se destacou na pintura, na escultura, na instalação e performance. Sua ideia era, de fato, propor uma nova reflexão estética sobre o produto artístico ao empobrecer a arte e trazer à tona a sua efemeridade através da utilização de materiais simples e naturais. E tem como característica fazer crítica à sociedade de consumo, à comercialização, se opõe ao modernismo, é uma arte antiformalista, utiliza materiais simples e naturais, priva pela criatividade, a espontaneidade, valores pobres e marginais, faz esse contraste do novo e do velho e traz temáticas da natureza e do cotidiano. Já a Land Art traz como características principais para as suas obras a fusão da arte com a natureza. A natureza e o espaço exterior é o meio de suporte artístico. A efemeridade da arte, ou seja, o desgaste com o tempo, pela chuva, pela neve, pela erosão, vira uma obra de arte. Faz crítica à indústria cultural
e a comercialização da arte, também faz crítica à industrialização e racionalidade formal, faz oposição à arte apresentada nos museus e faz a utilização de recursos naturais. Chegou o momento em que a gente vai analisar uma questão de Enem. Observe esse primeiro texto, inclusive a sua legenda. Lembra que na aula anterior a gente falou que tão importante quanto a imagem e o texto, é importante também observar a legenda. Essa é uma obra de Duchamp, roda de bicicleta, em aço e madeira, e fez parte do Museu de Arte Moderna de Nova York. Esse é o texto 1. Observe uma roda de bicicleta sobre um suporte. Agora, o segundo texto. Ao ser questionado sobre seu processo de criação de handmades, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do handmade é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Vamos observar as questões e eu gostaria de saber quais você vai marcar aí, ou qual você vai marcar como a correta. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar handmades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em: letra A, designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. Letra C, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. Letra D, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Letra E, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Vamos analisar aqui uma por uma. Qual foi aí a que você marcou? Letra A, Duchamp, ele não teve a intenção de, em nenhum momento, de tentar fazer com que o artista ele se tornasse o artista do século XX ou uma referência da arte naquele momento. Ele só gostaria de trazer inovações, fazer reflexões sobre aquela obra. Então, esta questão está incorreta. A letra B, Duchamp, ele não estava preocupado com o formato dos objetos. Ele estava preocupado, ele queria proporcionar ao espectador uma reflexão sobre aquilo que via. Então, a questão B também está incorreta. Vamos à letra C. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. Duchamp, ele, mais uma vez, não estava querendo impor, né, um novo formato para a arte ou dizer o que era bonito ou não na obra de arte. Ele gostaria apenas de trazer uma reflexão a quem via aquela obra. Essa questão também está incorreta. E a letra D diz criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. O que você achou dessa questão? De fato, Duchamp estava sim querendo trazer um olhar diferente, fazer refletir naquele momento o que de fato poderia ser uma obra de arte, trazer aí toda uma reflexão sobre o que se via. Duchamp, ele fez parte lá na vanguarda, né? Duchamp fez parte do movimento dadaísta, da vanguarda, em que um dos princípios
das suas obras, dos movimentos, desse movimento, era discutir sobre o que poderia ser uma obra de arte. Então, ele trouxe toda uma perspectiva diferente. E essa é a questão correta. A questão letra E, ela não é a correta, mas diz o seguinte: atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Em nenhum momento ele quis trazer aí uma imposição de que os objetos industriais também poderia ser uma obra de arte, mas fazer com que o espectador pudesse observar objetos diferentes com um olhar diferente. Então, vamos aqui mais uma vez refletir sobre a resposta correta. Está aqui, então, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Duchamp, como eu disse, ele fez parte do movimento dadaísta, né, da vanguarda dadaísta, que tinha como um dos princípios questionar a obra de arte como uma atitude anti-arte. Portanto, ao colocar em um salão de exposições um objeto já produzido anteriormente, o artista questiona os motivos que apontam e definem o que é ou não uma obra de arte. Então, essa é uma questão que caiu nas avaliações de Enem e que podem cair questões parecidas como essa no Enem que você vai fazer. Vamos relembrar aqui um pouquinho do que a gente conversou na nossa aula de hoje. Olha só, nós falamos sobre arte contemporânea e seus movimentos. Falamos sobre o pop art, que é um movimento que traz toda uma reprodução do meio, da cultura de massa, né? A publicidade, muitas cores. Falamos também sobre o minimalismo, que já faz o inverso, ele traz aí o mínimo de recurso possível. Falamos também sobre a arte povera, né, que é uma arte chamada de arte pobre, onde se usa poucos recursos e recursos simples, naturais, que pode ser encontrado na natureza, né? A arte conceitual, que foi essa que a gente agora há pouco falou nessa questão de Enem, é onde Duchamp se encaixa, né, que traz aí um objeto produzido anteriormente para uma reflexão a respeito do que pode ser arte. A arte urbana, que saiu de dentro dos espaços onde acontece a arte, né, tradicionalmente, e foi para a rua para que a população, a comunidade, a sociedade pudesse ter mais acesso ao meio artístico. A land art, que é onde ocupa o espaço da natureza, usa o espaço da natureza como parte da obra. Deixa-me ver aqui se eu esqueci de alguma. A land art, né, que eu acabei de falar, que faz parte, ocupa o espaço, né, da natureza. Instalação e performance, gente, é a grande diferença, né, da arte contemporânea. A instalação, ela usa também o espaço, é o seu principal elemento para expor as suas obras de arte. Então, o artista, ele pode, tanto num espaço cultural, um museu de arte, por exemplo, expor as suas obras, né? Ele pode chegar lá com várias lâmpadas e pendurá-las sobre o teto para que o espectador possa fazer aí toda uma reflexão sobre o que vê. E a performance, ela traz aí o sistema híbrido, né? Ela pode usar a música, a dança, o teatro numa única apresentação artística. Então, a nossa aula de hoje foi para a gente falar sobre esse tema, que ele é grande, é um tema que você precisa fazer pesquisas. Na nossa plataforma se encontram os links que você pode acessar e que irão lhe ajudar a se preparar melhor para a prova do Enem com o tema arte contemporânea, certo? Eu espero que a gente se encontre logo, logo, numa próxima aula e que você tenha aí bons resultados nos seus estudos.